Bendito é o teu nome, Jesus. Se você deseja ver esse Jesus, se você deseja contemplar a sua face, que você possa essa noite aplaudir o nome santo de Jesus. Aleluia. Tu és poderoso, Jesus. Você pode se sentar e nós vamos clamar a presença desse Deus. Eu quero, antes de começar a trazer uma reflexão da palavra de Deus para o nosso coração, perguntar aqui quem está nos visitando pela primeira vez aqui. Levante sua mão, a primeira vez que você vem na igreja Mensagem de Fé. Seja bem-vindo. Aqui é mais um templo que foi erguido para a adoração do nome do nosso Rei Jesus. Você está no meio da sua família, amém? Se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é a noite. Hoje é a noite de você fazer essa aliança e dizer: Jesus, eu não só quero fazer parte da tua família, como um dia eu quero morar contigo aí na glória, amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12, o verso 2. Hebreus 12 e o verso 2. Glórias sejam dadas ao nome santo de Jesus. Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso 1. Todos encontraram? Diga glória a Deus. Se você não encontrou aí, diga, espera um pouco. Todos encontraram. Então nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Amém? Eu quero trazer uma mensagem acerca de uma coisa que o apóstolo Paulo, ele dizia nas suas cartas. Ele sempre dizia que quem é que pode nos separar de Deus? Será se existe alguma coisa que pode nos separar do amor de Jesus Cristo? O tema é: as adversidades não podem me tirar do alvo. Eu quero conhecer, prosseguir em conhecer, até eu chegar no alvo que o Senhor propôs para mim. Quem deseja um dia alcançar o alvo, diz amém. Pois bem, quando a gente abre a Bíblia nesse livro de Hebreus, no capítulo 12, ele começa dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós somos cercados por pessoas que estão ao nosso favor e muitas que não estão ao nosso favor. O mundo está tentando nos seduzir, nos tirar da presença de Deus. E não é por isso que nós vamos desfalecer, amém? E aí eu vejo ele dizendo: você está cercado por testemunhas, você tem que deixar o embaraço, você tem que olhar para o pecado que está tão perto e te rodeando, mas você tem que correr com paciência uma carreira que Deus te propôs. Nesse segundo versículo 2, resume exatamente o que Jesus quer para nós acerca da salvação. Está resumindo aqui o que Jesus deseja que eu e você façamos para que sejamos salvos. Porque nós sabemos que nós, como filho de Deus, devemos primeiramente, na Bíblia, no Antigo Testamento, disse que nós devemos imitar a Deus como filho amado. É claro que a pessoa de Deus, como ele é um ser espiritual, nós não vimos, mas nós conhecemos pela Bíblia todas as suas ações. Nós podemos observar que Deus, desde o princípio, ele mostrou propósito, ele mostrou organização, ele mostrou que nós devemos ser como ele. Mas aí logo em seguida, nós vemos Jesus vindo à terra.
E Jesus não mudou o discurso. Ele disse a mesma coisa. Eu quero que vocês me imitem. Sede imitadores de Cristo, como Filho amado. E no versículo 2, olha só o que ele diz, ó. Para quem nós devemos olhar? Para quem nós devemos focar? Em quem nós devemos ter a nossa fé totalmente ligada? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele aqui já nos dá uma direção para que a gente não se perca no meio da caminhada. Nós louvamos aqui e pedimos a Deus que Ele abra os nossos olhos. Os nossos olhos espirituais precisam ser abertos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para Ele nos direcionar. Agora o interessante, Davi, em uma de suas cartas de amor, ele escrevendo a Deus, ele diz assim: Senhor, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, onde Jesus te iluminar, vai andando. Não tenha medo. Não olhe para um lado ou para o outro. Vamos ser que nem Pedro no momento em que ele andou sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, não havia dificuldades ao seu redor. As adversidades não separou ele de Deus. A partir do momento que ele olhou para as adversidades, a adversidade teve mais força do que a própria fé dele. E eu e você temos que ser assim. Focarmos somente em Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu preciso me concentrar. As minhas forças. Jesus, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ó, eu quero que o homem me sirva de todas as suas forças, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não existe alguém que é cristão e ele conhece a Deus apenas pelas emoções. Não existe um cristão verdadeiro e conheça a Deus somente pela razão. E não existe cristão que também tenha contato com Deus se ele também não se utilizar da espiritualidade. Nós temos que andar focado em Jesus e tendo a sua direção. Ele disse, eu quero que você cresça, mas cresça na graça. E cresça também no conhecimento. Como é que a gente vai crescer no conhecimento? Às vezes nós como cristãos, passamos anos e anos dentro da igreja. E se alguém perguntar, ei, você já leu pelo menos o Novo Testamento por completo? Será se muitos de nós vamos levantar a mão e dizer, eu li, reli, continuarei lendo, até Jesus voltar, vou absorver o que tem nessa palavra. Essa tem que ser a nossa direção. Olha só, ele diz aqui, você tem que olhar unicamente para Jesus. Mas olha o exemplo que Jesus nos dá no versículo 2, ele continua dizendo assim, ó, o qual, pelo gozo que se lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Ou seja, Deus disse para Jesus assim, ó, o negócio lá na terra não vai ser fácil, Jesus. Tu está mesmo disposto? Eu imagino essa conversa, a Bíblia não relata essa conversa. Eu estou dizendo que eu estou conjecturando, estou levando um pensamento mesmo, mas eu imagino Deus conversando. Jesus, o negócio lá na terra vai ser difícil. Um gozo foi proposto para ele. Ele disse, olha, se você conseguir ir até a morte, e morte de cruz, muitos virão para o meu reino. Muitos seguirão, muitos vão olhar, assim como olharam para a serpente no deserto, que foi levantada ali todas as vezes que alguém era picado por aquela serpente, eles morriam no meio do deserto, mas Moisés teve uma direção de Deus, e Deus disse assim, levanta uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente, vai ser curado automaticamente, porque a serpente era uma figura do que Cristo seria naquela cruz do Calvário. E todo aquele que era picado pela serpente e olhava, era automaticamente curado. Assim como nós, que olhamos para Cristo, não importa a nossa classe social, o nosso grau de estudo, se nós somos surdos e ouvimos a palavra entre aspas, através de um braille ou alguma coisa desse tipo, não importa quem você é, Jesus te ama e Ele morreu na cruz para salvar a tua vida. Não importa o quão quantidade de dinheiro, ou de fama, ou de qualquer coisa que você tenha, Jesus te amou muito mais do que você imagina. Eu tenho um amor de Deus, é claro, Deus tem um amor por mim, que eu não sei expressar. Eu não sei dizer o quanto Ele me amou, a ponto de João, em uma de suas cartas, ele dizer, Deus amou o mundo de uma tal maneira, eu não sei explicar esse amor. Esse amor, ele supera o amor de uma mãe, ele supera o amor de um pai, ele supera o amor de um irmão.
esse amor. Aí a Bíblia vai te dando sinais desse amor. Ele começa a te dizer que Jesus é teu amigo, que Jesus é teu pai, que Ele é muito mais do que teu pai. Ele é alguém que te criou, que te ama e quer ter um relacionamento de amor contigo. E eu quero começar te dizendo uma coisa, que quando nós focamos em Cristo, a primeira coisa que acontece, nós esquecemos o que está em volta. Não é que a gente se esqueça do nosso irmão, não. Eu estou dizendo que as circunstâncias, as adversidades, não são nada comparado com aquilo que Deus tem preparado para nós. A gente olhando somente para Jesus, a gente vai lembrar de uma coisa muito importante. Jesus ele disse assim: a vida de ninguém consiste na abundância do que tem, mas sim a alegria e gozo no Espírito. A nossa vida com Deus, ela é independente daquilo que nós conseguimos aqui nessa terra. Mas o que eu acho mais lindo em Jesus, é que Ele diz assim, ó, se você se aproximar de mim, as bênçãos vão te seguir. Se você andar comigo, as bênçãos correrão atrás de você. Você não vai precisar ter muita dor de cabeça para você pagar as tuas contas no final do mês. A Bíblia diz que Deus cuida de nós enquanto nós estamos reclinando a nossa cabeça. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro, dono da prata. Ele pode fazer uma porta surgir onde não havia porta. Nós temos um Deus todo-poderoso, que além de ser alguém que nós podemos clamar a Ele, dizer, Pai, eu quero a tua porta aberta. Ele vem e se relaciona com a gente e vai dizendo, você quer uma porta aberta? Faz como eu estou te dizendo. Ele diz aqui, ó, havia um gozo proposto para Cristo. Você vai levar muita gente ao céu. Tem alegria maior do que essa? De que Jesus, vendo aqueles que acreditavam nele na terra, e morar com ele no céu. E o interessante, o que ele teve que fazer? Ele disse assim, ó, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou o quê? A cruz. O que Jesus nos ensinou? Quando ele veio pregando o evangelho, ele disse assim, ó, cada um de vós negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz. Do mesmo jeito que ele fez, estava um gozo preparado para ele. Deus disse, olha, vitórias vão ter, a terra vai ser repleta da minha glória. A Bíblia diz que Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Só que para que ele alcançasse aquilo, ele teve que suportar a cruz. Será que a gente está suportando a cruz que nós estamos levando? Não importa qual seja a tua ou a minha cruz, não importa o peso, não importa se está difícil, o que importa é que você continue olhando para o alvo. Quando as adversidades vier ao teu redor, você faz que nem Paulo. Paulo disse, eu tenho certeza que nem morte, nem o presente, nem o porvir, nem potestades, nem demônio, nem anjos, nem principados, nada me impedirá de ter um relacionamento de amor com o meu Rei. Nada vai me tirar da presença do meu Cristo. Pode se levantar a adversidade que for, pode se levantar a dificuldade que for, eu não desisto de ti, Jesus. Eu agarro na tua... Quantas vezes nós desistimos por tão pouco? É ou não é? Ser humano é um ser tão fácil de ser ludibriado, até mesmo por Satanás. A Bíblia diz que, se possível, ele engana até os fiéis. E aí eu vejo Jesus dizendo, suporte a cruz, faça como eu. Aí no final, olha só o que ele diz, desprezando a afronta. Eu preciso desprezar a afronta. O que é uma afronta? Sabe o que faziam com Jesus? Quando Jesus estava ali pregando o evangelho, curando pessoas, tocava em esquife de caixão lá, o morto se levantava, ia lá, cuspia no chão, fazia uma melequinha lá, colocava no olho do cego, o cego recebia a cura. Jesus andava, o povo ficava clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parava e dizia, manda chamar ele. Ele quer falar comigo. Eu não resisto a um coração contrito, quebrantado. Se vier a minha presença, eu não lanço fora. Jesus nos ensina tudo o que ele fez nessa terra, que foi tudo por amor. Só que ele, sendo Deus, os sacerdotes da época, os fariseus, os que não tinham Deus no seu coração, olhavam para ele e diziam, ele tem Beelzebul, ele é um demônio,
Ele está fazendo isso, quebrando o sábado, quebrando as coisas que os nossos pais nos ensinaram. Aí Jesus olha para aquela multidão e diz: vocês estão quebrando o mandamento de Deus por conta da vossa tradição. E quantos de nós estamos na cegueira espiritual lá fora? Quando eu digo nós, não nós a igreja, mas nós seres humanos, estamos lá fora perdidos, iludidos, Satanás lançando seta para tentar. Olha, é um dos pontos que eu acho que não vai dar nem tempo a mensagem, mas eu vou abreviar aqui. Um dos pontos que Satanás faz, ele lança sedução e ilusão. O diabo, ele é sedutor. Só que deixa eu terminar essa parte aqui para que você entenda. Ele desprezou a afronta. Pessoas apontavam para ele, cuspiram nele, quiseram apedrejar ele, até mesmo crucificaram, e depois de crucificado olhavam para ele e diziam: salvou a todo mundo e não pôde se salvar. Será que nós não somos iguais? Será que quando a gente está passando no meio das adversidades, as pessoas se levantam contra nós e ficam dizendo: ele tem Deus, olha o que está passando, ele ora tanto, ele prega a palavra, ele faz isso, mas ele não tem um transporte para andar, ele é assim, ele está passando por um desemprego. É ou não é assim? Só que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Antes de você ter o seu emprego, é primeiramente você ter relacionamento com Deus. Não foi o teu emprego que foi criado primeiro, foi você e o teu Deus junto. A Bíblia diz que Adão foi criado do pó da terra, e o primeiro relacionamento que ele teve foi lá. Deus e ele. Deus já tinha feito tudo, a terra e tudo para ele desfrutar, mas a primeira coisa que ele viu quando o homem foi criado, o homem olhou e viu, a primeira coisa foi Deus. Então o primeiro lugar da nossa vida é esse Jesus que está nos chamando para uma intimidade com Ele. E intimidade com Deus é muito mais além do que imaginamos e muito mais simples do que nós pensamos. Às vezes a gente coloca Deus como um ser tão soberano que Ele se torna intocável. E Deus diz assim, eis que eu estou no meio de vós. Eu envio o meu Espírito. E essa noite eu digo para você, eu tenho fé no meu coração que o Espírito de Deus está andando neste lugar. Eu tenho uma plena convicção que você não saiu da sua casa somente para perder o teu tempo numa reunião social. Você está numa reunião onde aquele que te ama colocou no teu coração o desejo de você estar aqui. E hoje, Ele marcou esse encontro para dizer: eu te amo, suporte a cruz, despreze a afronta. Quando vier a afronta contra você, despreze. Eu não quero nem saber, você pode pensar o que for de mim, eu quero é Deus. Tem um louvor, que nós cantamos que diz isso. Não importa o que vão pensar de mim, o que eu quero é Deus. Se Deus tem o melhor para mim, a Bíblia diz que Deus, como foi dito aqui pelo pastor Jean, Deus tem pensamentos de paz e não de guerra, nem de mal a nosso favor. E Ele também diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu vou querer outra vontade? Não vou, de jeito nenhum. E aí olha só, Ele diz, desprezando a afronta, se você suportar a cruz, desprezar a afronta, o que é que vai acontecer com você e comigo? E assentou-se à destra do trono de Deus. Tem um gozo preparado para você, uma alegria que você não entende, uma alegria que você sente, e essa alegria te gera paz dentro do teu ser. Sabe assim, no meio das adversidades, você caminhando, e você vai vendo a Bíblia se realizando na íntegra. É quando ela diz: se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se pelas águas tu passares, ela não te submergirão, porque o Senhor é quem está com você. Ele está comigo e Ele vai te fazer fortalecer, para você vencer. Porque o diabo, ele é sedutor. Ele traz às vezes uma sedução. E o interessante, que o que nós absorvemos de informação sobre Deus é o que vai nos ajudar a vencermos essa luta. Já prestou atenção nisso? Se você chegar para alguém que nunca leu a Bíblia, e você diz assim, conta uma história da Bíblia que ela nunca ouviu, ela vai ficar: e tem isso na Bíblia? Eu não sabia.
eu aprendo uma coisa, que assim como há uma lei natural para nós os homens, eu só consigo absorver, ou seja, os meus direitos só são exercidos e recebidos por mim se eu conhecê-los. É ou não é? Se você é um consumidor e vai comprar algum objeto, você só vai saber o que você tem direito se aquilo ali quebrar, se aquilo ali não funcionar do jeito certo, só se você conhecer a lei do consumidor e você ler o manual. Do mesmo jeito, é a Bíblia Sagrada. Tem tanta promessa aqui dentro, que às vezes a gente não tem nem noção. E eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Assim nós entendemos que a vontade de Deus se renova a cada manhã sobre nossa vida. A direção de Deus é nova todo dia para nós, eu creio assim, quem crê diz amém. Só que deixa eu te dizer uma coisa, você tem que estar focado somente em Jesus, para que você receba o gozo que está proposto para você, o céu, você tem que olhar somente para Jesus. Ele é o teu autor, Ele é o consumador e é aquele que vai te abençoar e te sustentar. Só que nós sabemos que existe o inimigo. Quantos aqui acreditam que existe o diabo? Irmãos, é inegável. Vamos dizer assim, não tem como não acreditar de que ele existe. Não tem. Existe muita maldade no ser humano, no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz nele. E ele é sedutor, ele pegou a Eva no momento de distração e disse assim, ó, olha para a árvore, olha como ela é linda, olha para o fruto, olha como ele é apetitoso, olha como ele é gostoso, ele é sedutor. Ele não vai chegar para você com aquele chifre que o pessoal desenha, com aquele tridente, não, ele vai te chegar sutilmente, ele vai te seduzindo. Não vai te seduzir em nome de Jesus. Não vai te seduzir. Ele vai tentar chegar até a gente para tentar nos seduzir. Mas ele não vai conseguir. O que ele conseguiu com Eva, Jesus pisou na cabeça dele. E ele não vai conseguir conosco. Eu acredito nisso. Quem crê diz amém. A segunda forma que ele se utiliza é do engano. Eu não vou ler o texto, mas vou contar uma história para você. Olha, em Efésios 6, do 11 ao 13, fala assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, e depois de ter feito tudo, continuar firme. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa vencer o diabo. O interessante é que a gente sabe que a vida humana é cheia de dificuldades, sim ou não? Mas eu não quero passar por dificuldade. Quem quer aí diz amém. Ninguém. Eu também não quero não. E nem vou desejar. O problema é esse, que tem pessoas que acham que para ser cristão tem que passar por dificuldade. E não é verdade. A gente tem que estar preparado com a armadura de Deus se passarmos pela dificuldade. É diferente. Ah, eu quero ser crente, eu quero ter contato com Deus todo especial, eu tenho que pagar um preço, o preço já foi pago. Jesus só quer que você se disponha e venha buscar. Agora ele te alerta, no meio da caminhada pode ser que tenha espinhos, pode ser que tenha montanhas, que você eleve os seus olhos e diga, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Mas você tem que se lembrar que você está armado, você está com a bagagem de Deus, e você lembra e diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Ele é poderoso para fazer eu passar por sobre essa dificuldade. Eu não posso aceitar a dificuldade na minha vida, assim também como eu não posso me excusar e dizer, eu nunca vou passar pela dificuldade. Porque a Bíblia diz que da mesma sorte que sofre o ímpio, o justo também sofre. E o interessante, não é quem passa, é como passamos. Sim ou não? O crente, o adorador, ele não murmura. Ele diz, Jesus, eu estou nessa dificuldade. O negócio aqui está arrochando, Jesus.
É assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego chegaram para ele e disse: você vai ter que dobrar o seu joelho. Ele disse: fica sabendo tu, ó rei, que nós não dobraremos os nossos joelhos. Se vocês não dobrar o joelhinho de vocês, tem uma fornalha, e eu vou mandar aquecer 7 vezes mais. Ele olhou: fica tu sabendo, rei, que se o meu Deus quiser, Ele me livra, e mesmo que Ele não queira, eu não estou nem aí, eu não vou dobrar o meu joelho diante de outro Deus. Eu vou continuar. Ele estava com a bagagem de Cristo, ele estava com o escudo da fé. Por que a gente tem que se armar e ter toda essa proteção? A armadura de Deus está sobre nós, porque nós estamos sujeitos a passar pela adversidade. Talvez, tem alguém aqui passando por adversidade? Eu estou. E é nessa hora que eu digo: Pai, eu estou com teu escudo. Pode vir flechas inflamadas do maligno tentando atingir a minha mente e dizer: tu está vendo? Você não consegue, você não vai conseguir. E eu só com o escudo da fé aqui, eu vou andar e vou dizer: Senhor, faz-me avançar. Agora eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, sabendo que o gozo que me está proposto vai ter dificuldades. Pode ser que sim, e pode ser que não. Mas se tiver, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu tenho uma promessa de um Deus, que Ele me envolve com a sua presença tão gloriosa, que Ele disse assim: se você estiver em um lugar, eu vou acampar os meus anjos ao teu redor. Porque ao teu redor tem um leão bramando como um leão, tentando te tragar. Mas Ele vai falar como falou para Pedro, para mim e para você: Pedro, Satanás quis ir andar com você, e eu não deixei. Jesus não vai deixar eu e você ser brincadeira para o diabo. Deus não vai deixar que você fique na mão sendo peneirado por Satanás, de maneira alguma. Tem um Deus que tudo pode, que tudo vê, que estende a sua mão, e no meio de um deserto, o povo passando por fome e sede, Deus diz assim: está com fome, começa a vir codornizes, a codornize vem, cai, morrem do nada, e eles começam a se alimentar das codornizes. Eu estou com sede, Senhor, está difícil. Ele disse: fala para a rocha vai ter que manar água, ela vai ter que sair. Deus vai lá, usa Moisés, claro, que pega lá, bate na rocha, sai água. E o que eu acho mais interessante aqui na Bíblia diz, que se o povo de Deus tivesse crido, teria saído mel da rocha. Nós temos um Deus que nos surpreende, meu irmão. O diabo pode vir com sedução, pode vir com ilusão, mas ele não vai conseguir. A adversidade que você está passando, eu quero profetizar sobre você. Se você crê, você recebe. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o que você está passando, pode ser como foi com Ló. Deus vai restituir 4 vezes mais. A dificuldade que você está enfrentando, você vai estar lá sozinho muitas vezes, mas você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que no final de tudo, Ele vai se levantar, e eu com os meus olhos o verei. Nada vai tirar você da presença de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será as circunstâncias? De maneira alguma. Olha só, a Bíblia fala de um homem chamado Bar Jesus. Quem já ouviu falar aqui de Bar Jesus? Bar Jesus era conhecido como Elimas, o encantador. O procônsul queria ouvir a palavra de Deus. E como eu estou dizendo, Satanás usa palavras para iludir. Parece verdade, mas não é. E aquele Bar Jesus ficava lançando coisas para o coração do procônsul. E o procônsul dizia: eu não vou mais ouvir não, Paulo pregar não. Eu não vou. E aí ele conseguia seduzir, conseguia iludir, e ele mentindo, fazia com que o procônsul não recebesse a palavra. Mas houve um momento que um homenzinho de Deus, que a Bíblia não conta como é ele, mas segundo a história, era um homem baixinho, calvo. Pelo menos na calvície eu pareço com Paulo, né? Mas ele era baixinho, segundo os historiadores até era manco de perna, tinha doenças no seu corpo, e ele chega diante daquele cara chamado Elimas, ou Bar Jesus, o outro nome dele. Filho das trevas, pode se calar aí, o procônsul vai ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o encantador caiu encantado pela presença do Senhor. O que tentava impedir, parou de impedir. Do mesmo jeito como a gente vê uma outra história do próprio Paulo também. Esse está no livro de Atos 16, do 9 ao 18. Você vai ver outra história semelhante a essa.
Quando Paulo chega na cidade de Macedônia, ou na região da Macedônia, ele começa a evangelizar. Chega uma menina por trás de Paulo e diz: esse aí, ó, é servo de Deus. E saía. E ficava direto, ó, esse aí é servo do Altíssimo. O que acontecia? Aquela menina era uma adivinha. Ela conseguia adivinhar o futuro. Satanás dava a ela o poder de ludibriar as pessoas. E quando ela dizia: esse é filho de Deus, ela estava dizendo a verdade ou estava mentindo? Estava falando a verdade. Uma verdade para iludir. Aí o povo olhava e disse: essa menina realmente é uma adivinha mesmo. As pessoas começavam a seguir ela. Só que Paulo tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Quando o diabo tentar te seduzir, tentar te iludir, você tem o Espírito Santo. Olha o que aconteceu. Paulo olha para... A Bíblia diz que ele se perturbou. Eu imagino Paulo ficando perturbado. Se virou: sai daqui, Satanás, porque nós não temos parte contigo. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Pode calar aí, Satanás, porque aí é mentira. É uma verdade, mas quem está falando é um mentiroso. Eu não aceito, porque eles queriam ser bajulado. Pessoas gostam de ser bajulada. Paulo não gostava de ser bajulado. E outra coisa, para ser mais profundo ainda, ele sabia que aquilo ali, aquela verdade que ela lançava, era para puxar glória para o próprio Satanás. E ela disse... Paulo olhou para ela e disse: pode cair por terra, está desligado aí todo o pacto que você fez. Pá, ela desligou. A Bíblia diz que todos os donos daquela menina, porque tinha pessoas que pagavam ela para adivinhar, e a cidade tinha muito lucro por causa dela, todos ficaram com raiva de Jesus. Ficaram com raiva de Paulo, que diga. Por quê? Porque a ilusão acabou. Quando você conhece a Cristo, irmão, a ilusão acaba. Eu profetizo no nome de Jesus, que a adversidade que você está enfrentando, olha só, eu quero ler aqui para mim encerrar essa mensagem, no nome de Jesus. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Viu? Isaías 54:17. O diabo está projetando, tentar nos derrubar, fazer com que a gente anule a fé que Deus colocou em nosso coração. Ei, mas a adversidade vem. E para quem é otimista em Deus, ou seja, tem o seu foco no Altíssimo, ele passa pela adversidade assim como Lázaro. Quem já ouviu o testemunho do Lázaro? Lázaro conta que chegava na porta da casa dele: Lázaro, tu aceitou Jesus e agora está passando fome? Ele disse: nem só de pão viverá o homem. Lázaro, tu está passando por tanta dor, tanta coisa. Ele disse: porque o deserto é a escola do Senhor. Sabe? Deus está nos chamando para a gente confiar tanto nele, a ponto de a gente ser que nem Paulo, que pensava que enxergava. Deus foi lá com uma luz, cegou a vista dele humana e abriu a espiritual. E ele disse: desde agora, olha só que texto lindo, está escrito, sabe aonde? Eu vou dar para você depois, você lê em casa. Olha só, o texto diz aqui em Gálatas 6:17. Olha só a frase que Paulo diz: desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas do meu Senhor Jesus. Se você for ler a história de Paulo, Paulo sofreu, mas sofreu muito mais do que muitos de nós, e ele não desistiu. E a Bíblia diz: eu terminei a carreira, guardei a minha fé. Desde agora eu vou pegar lá a minha coroa que está preparada, a qual o meu justo Senhor me tem preparado desde a fundação dos séculos. Eu e você também vamos receber no nome de Jesus. Eu quero, no nome de Jesus, dizer a você, que se você está passando por alguma dificuldade, alguma adversidade, que vem tentando te fazer tirar do alvo, que você se coloque de pé. Fique de pé agora. E eu quero dizer que Jesus vai te ajudar a vencer essa dificuldade. Eu tenho um Deus, que ele diz um outro texto aqui em Deuteronômio 28:7, que o diabo vai tentar nos atingir por um caminho, mas por 7 ele vai ter que ir-se embora. Ele vai ter que fugir. A Bíblia diz que um atacará a 100, a 1000, um de nós
vamos vencer muitos demônios nesse lugar. Juazeiro do Norte, Barbalha, eu já profetizo sobre Barbalha. Barbalha é do Senhor Jesus Cristo. Tem um povo todo reunido aqui, que está recebendo instrução do Pai. De um Deus que é todo poderoso, que vai nos dar autoridade. A Bíblia diz que onde nós colocarmos, a planta do nosso pé, é nosso por direito. Nós vamos chegar naquele lugar lá e dizer: Senhor, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Nós viemos aqui no Teu nome, não foi no nosso nome. Não foi no nome da igreja Mensagem de Fé, mas foi no nome daquele que tudo pode. Então você que está passando por uma adversidade, vem aqui na frente. Vem dizer para Deus, vem contar para Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer como fez Sadraque, Mesaque e Abdenego, que quando ele olhou no meio do fogo, ele viu o quarto homem junto com eles. Você que ainda não recebeu Jesus no seu coração e queira também receber esse Jesus, saia do seu lugar e venha aqui na frente. E você vai dizer: Senhor, eu venço toda dificuldade, os meus pensamentos que está tentando impedir de eu vir receber de Deus, eu anulo agora. Comece a orar aí e pedir: Deus, me dá força, me capacita, me faz ser mais do que vencedor. Jesus, Ele não fica contente em você somente vencer, Ele quer que eu e você sejamos muito mais do que vencedores. Amém? Aleluia. Deus, Tu és fiel. Curve a sua cabeça e ore junto comigo. Diga: Senhor Deus, a Tua palavra me ensina que no meio das lutas, se eu clamar, se eu me humilhar, o Senhor sarará a minha terra. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova nossas forças como antes. Nós queremos continuar nessa luta, mas nós contamos com a Tua presença.